Essa noite nós vamos falar sobre... Nós temos um tema que é aprovados e conhecidos. E o nosso texto base está lá em 1 Coríntios 17, o verso 21. 1 Coríntios 17, eu vou ler mais na Almeida, Revista e Atualizada, ARA. 1 Coríntios 17, 21 diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, obviamente. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Olha o que Paulo escreve ao Coríntios. E depois de um momento de adoração desse, a gente ouvir isso, mas é vacina para nós, amém? Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. 1 Coríntios, eu falei 17, é 11. É 11, do 17 ao 21. O texto que fala sobre a ceia, amém, queridos? Então, vamos ler de novo. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que também quem se embriague. Então, a gente vê que Paulo, esse texto a gente fala muito quando ministra sobre ceia. Lá no Discipulado de Novos Membros, eu dou um módulo que é a comunhão com Deus, e a igreja sempre leio esse texto. Mas, queridos, Paulo está falando aqui de um assunto muito sério na igreja, que é divisão. E a gente vê que essa divisão, partidos, partidarismo, era um problema na igreja de Coríntios. Lá em 1 Coríntios 1, a partir do verso 10, que nós que somos do Verbo da Vida, ouvimos muitas vezes, pastor Bud, em cada conferência, ele ministrava esse texto, e hoje ainda, né, tanto Mama Jane como o apóstolo Guto sempre estão ministrando sobre esse texto. Porque diz lá em 1 Coríntios 10, 1, do 10 ao 13, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, e aí Paulo vai dizer por que ele está falando isso, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, ou Pedro, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste, porventura, batizados em nome de Paulo? Então, a gente vê esse problema aí desde lá de 1 Coríntios 1, ou seja, ele construiu toda essa carta tratando esse assunto. E algo importante aqui é que ele fala, olha, eu fui informado pelos da casa de Cloe que a igreja está passando por um problema. E, muitas vezes, é só um parênteses que eu quero abrir, a gente sabe que um irmão está passando por um problema e a gente fica com medo. Eu não vou levar... Sabe, queridos, uma coisa é fofoca.
Fofoca é quando a gente fala da vida de alguém para quem não pode ajudar e sem a motivação de ajudar. Fofoca é quando a gente é irresponsável a respeito de assuntos pessoais de qualquer pessoa. Agora, quando eu levo para a minha liderança, como Chloe faz, ele passa essa informação, isso não é irresponsabilidade nem fofoca. Amém? E, às vezes, a gente fica assim, eu não vou falar, não. Aí, depois, a pessoa vai saber que fui eu. E aí, a gente deixa o nosso irmão indo embora. A gente deixa o nosso irmão desviar, muitas vezes, sofrer muitos danos. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Amém? E aí, a igreja de Coríntios ela passava por isso. E aí, uns diziam, sou de Paulo, outro de Apolo. E lá em 1 Coríntios 3, Paulo ainda continua dizendo assim, do 1 ao 5, dizendo assim, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, se você acha que, às vezes, o pastor é duro, imagina você receber essa carta aí de Paulo. Já pensou? Escrevendo para a nossa igreja, vocês não são espirituais, vocês são carnais. Mas, se a gente lê a carta, a gente vê que Coríntios era uma igreja onde não faltava nenhum dom. Paulo fala isso, olha, não lhes falta nenhum dom. Acho que é aqui em 1 Coríntios 3 mesmo. Vocês são ricos no Senhor, não falta a vocês nenhum dom. Mesmo assim, ele diz que essa igreja é carnal. Por quê? E ele continua aqui. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Olha só. Então, por que esse povo é carnal? Porque havia entre eles inveja e divisões. Pois quando alguém diz, e aí ele repete, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Veja que ele continua o assunto lá de 1 Coríntios 1, a gente já está no capítulo 3. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então, queridos, a gente vê assim que o problema naquela igreja não era nem assim que eles estavam propriamente discutindo algo doutrinário, porque a gente vê que Pedro era homem de Deus, amém? Servia ao Senhor. Paulo servia ao Senhor. Apolo também. E aí tem uns que falam assim, eu sou de Cristo, eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, eu sou de Cristo. Talvez esse que falasse assim, eu sou de Cristo, quer dizer assim, eu não estou no meio dessa confusão, não. Eu sou de Cristo, mas também não agia para essa situação melhorar. Vocês estão entendendo? E aí Paulo fala assim, é necessário que haja divisões para que os aprovados sejam conhecidos, o texto que a gente leu. Mas quando ele fala assim, é necessário que haja divisões, não quer dizer que Deus promoveu. O Senhor foi lá, promoveu essa divisão para mostrar quem é fiel. Não, naturalmente, queridos, no momento de crise, naturalmente, quando os problemas acontecem, aqueles que são fiéis são revelados. Não é assim? Na nossa vida pessoal, por exemplo, se a gente tem amigos, a gente tem vários amigos, muitas vezes, muitas pessoas frequentam a nossa casa, vão nas nossas festas, vão nas nossas reuniões, vão nos nossos churrascos. Agora, quando a gente passa por um problema, quem fica? Na hora que a gente precisa de um dinheiro emprestado, quem fica? Quando a gente precisa confidenciar a alguém um problema, em quem a gente pensa? Será que a gente pensa naquele povo todo que estava na nossa casa?
Não. Muitas vezes a gente vai pensar em um ou dois, talvez um, que a gente possa compartilhar. Então, em meio à crise, e as crises, os problemas vão acontecer, a gente está numa igreja em crescimento, e vamos crescer e avançar ainda mais, amém? Passamos pelo nosso aniversário de 15 anos, foi declarado diversas vezes que vamos crescer mais, avançar mais, e nós nos alegramos com isso, mas, junto com esse crescimento, vem problemas. Vêm pessoas problemáticas. E, às vezes, a gente olha para o outro e fala assim, essa pessoa é tão problemática, e esquece que a gente também tem os nossos problemas. E, às vezes, a gente também causa problemas. Às vezes, a gente pensa que está muito... E, às vezes, a gente causa problema. Então, a gente vai avançar um pouquinho sobre isso. Então, Deus não promove a divisão para testar os crentes, mas, quando existe divergência, aqueles que são fiéis a Deus, eles são conhecidos. Queridos, quer conhecer alguém é no momento em que a gente discorda, não é assim? Eu não sei você, mas, assim, o momento... eu não sei se eu revelo. Às vezes, a gente discorda de propósito. Pronto, falei. Às vezes, eu e Marcela, a gente discorda de propósito. A ideia é boa mesmo, mas a gente discorda só para ver se você vai pular. Se vai fazer. Não, pastor, é cinza. Não, é preto. Vamos botar cinza só para ver se vai fazer direitinho no cinza. Eu não sei se vocês lembram, não sei... Quem aqui passou por outra denominação e tinha aquela questão, eu já passei, de uniforme. Aí ia ter uma festividade, alguma coisa assim, vamos fazer o uniforme. A votação do uniforme. É verde, é azul, é amarelo. E era uma brigalhada por causa do uniforme. Quem já passou por isso? Não é? E, às vezes, a gente ia no dia da festa, a gente estava lá com aquele uniforme. Nem parecia que brigou. Tinha uns, eu lembro... Ai, Jesus, vou falar fora assim, né? Eu lembro... Está escutando aí, Jaime? Que teve uma vez que o uniforme era verde, abacate e com um lenço preto. A gente parecia um abacate de gravata. Eu olhava assim, a gente está igualzinho o abacate de gravata, mas o verde ganhou, fazer o quê? Estamos lá cantando lá com o vestido de abacate de gravata. Mas, queridos, naquele momento da escolha do uniforme, era uma tribulação. A gente vai reaver os nossos uniformes aqui. Olha que a nossa blusinha ali, compridinha, com a logo preta, moderna, com uma logozinha do Verbo da Vida, já deu umas confusões. Imagine, estou pensando, né, Marcelo? De repente a gente bota o verde de gravata. Não. A gente é mais estiloso um pouquinho. Mas, queridos, entende? No momento que alguém discorda da gente, ou o líder discorda, ou alguém discorda do líder, porque isso corta para lá e corta para cá, queridos. Quem a gente é quando a nossa ideia não é aceita? Entende? Então, assim, nesse momento de divergência, aí o crente, não é o Senhor que está testando, são coisas da vida. E a liderança, a gente está olhando e vendo ali, aquele ali quica demais quando é contrariado. Ainda não está pronto para certas situações, não, porque vocês não imaginam, quando a gente está num papel de liderança, quanto mais a gente se envolve com os trabalhos da igreja, quanto mais a gente tem departamentos, quanto mais a gente é afrontado. E, às vezes, as pessoas têm até razão. E a gente tem que parar, pensar, será
que ele tem razão? Será? Será que a gente tem que ponderar? Será que realmente a gente tem que fazer diferente? Entende? Porque se eu achar que eu sou a dona da verdade, nunca ouvir ninguém, vai dar ruim também. Não é assim? E a gente ouve, a gente pondera. Às vezes não dá mesmo. Às vezes a gente até quer. A gente passou por uma situação recentemente, né? A gente até queria, as nossas emoções queria, mas o Espírito Santo estava gritando assim: para, bandeira vermelha, para! E a gente não podia seguir adiante. Mas, queridos, não é porque a gente quer fazer a nossa vontade, mas muitas vezes a gente vai contrariar as pessoas. E muitas vezes as pessoas vão chegar para nós, com todo o respeito, sabe, queridos, quando a gente vê algo errado, quando a gente não concorda com algo, o nosso papel não é sair falando para o outro. Ai, você viu? Você viu a tal da parede preta? Você viu? Ai, eu não concordo, eu não gostei. Então, assim, qual é a posição equilibrada? Falar com a liderança, falar com quem pode te dar resposta. Amém? Porque muitas vezes a gente não quer se expor para a liderança, mas aí a gente sai falando para um, falando para outro. Não é assim? Lá em Provérbios 17, você não precisa abrir, mas diz assim: em todo tempo, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. É aquilo que a gente estava comentando, queridos. Que quando a gente passa por um problema, no momento de crise, os aprovados e aquele amigo que ficou com você no seu pior momento, aquele, com certeza, você pode contar para o resto da vida. Amém? Aquele fica para o resto da vida. Aqueles que só estão quando a gente está pagando, quando o cartão tem limite, aí esse aí a gente tem que, já sabe que é só colega, não é amigo. Tem que comer, Carol está falando, tem que comer o ovo, tem que comer o arroz e feijão junto, não é assim? Passar, às vezes a gente está com problema, quem já passou uma noite no hospital com um amigo? Não é assim? Amém, queridos? Outra característica desses aprovados é que eles são pacificadores. Lá, Jesus fala, lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, Mateus 5, 9, ele fala assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém, queridos? Será que nós temos sido pacificadores ou a gente gosta de colocar fogo no parquinho? É que tem o crente que gosta de botar fogo no parquinho, vê um problema ali. Muitas vezes, queridos, a gente apazigua. A gente vê situações, se um irmão chega para falar do outro, nós não devemos ouvir. Irmão, não fala. Se você não pode falar na frente dele, eu muitas vezes faço isso. Você sabe que eu faço, que eu já fiz com alguns de vocês. Posso chamar ele? Posso chamar ela? Comigo são mais as mulheres, né? Posso chamar ela para participar dessa conversa? Se não posso, o assunto acabou aqui. Amém? Desse jeito. Porque aí acabou. Pelo menos comigo acabou. Amém, queridos? Mas, assim, a pessoa ficar botando fogo. E ela ainda falou isso de você, e ainda fez isso. Eu acho que está errado mesmo. Aí vai fomentando a discórdia, e tem um versículo que fala, né, o Senhor falando, várias coisas eu odeio, e a última... eu abomino aquele que semeia discórdia entre os irmãos. E tem pessoas que gostam de semear discórdia entre os irmãos. Sabe, queridos, a gente sempre fala que nós temos um discipulado de ministros na igreja.
As pessoas que já são ministros da igreja ou estão em treinamento participam desse discipulado. E algo que eu e Marcelo a gente sempre fala para eles é o seguinte: vocês não são avaliados aqui no púlpito. Aqui no púlpito todo mundo é limpinho. Aqui no púlpito todo mundo fala bonitinho. Não é assim? A gente é mais avaliado lá fora. Lá fora que eu falo é aqui mesmo, no pátio da igreja. Sabe onde o crente é avaliado? Na fila da cantina. Vocês não vão fazer mais, né? Eu gosto de ficar ali, às vezes, observando o povo na fila da cantina. O que farinha pouca meu pirão primeiro, o que avança, fura a fila, o que pega o pedaço maior, o que reclama que o dele veio pequeno. Eu fico ali só observando ali, ó. Só observando. É, né? Eles sabem, eu não falo para vocês? Eu falo para os ministros, e às vezes, né? Às vezes a gente vê um ministro lá, ó, venha, você é ministro, rapaz. Está aí brigando pela azeitona da empada, porque o dele tem azeitona e o meu não tem azeitona. É. Então, queridos, a gente é avaliado, observado nesses momentos, e o mundo está olhando para a gente também. Quando a gente quer se dar melhor em tudo. Várias vezes a gente quer se dar melhor em tudo, não dá o lugar para o irmão, não cede, finge até que não vê. No BRT, então, né? Imagina. Glória a Deus. Sabe, queridos, quando eles falam assim, é interessante que quando eles falam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eles estão fazendo menção ao passado, quando eles serviam a ídolos. A igreja de Corinto ficava grega e tinha todos aqueles deuses lá. E, normalmente, as pessoas falavam, eu sou e falavam o nome de Deus, de um daqueles deuses lá, de um daqueles deuses com D minúsculo. Eles falavam isso. E quando ele está dizendo assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, é praticamente também uma idolatria. E a gente não pode deixar isso entrar no nosso meio. A gente pode, tem pessoas, até ministros, que a gente se identifica mais, de fato. Eu creio que todo mundo tem alguns ministros aqui ou fora daqui que a gente se identifica mais. Mas eu não posso ir para a ministração, para a igreja, com o coração fechado. Vai ser fulano que vai ministrar? Ou então, se eu ficar sabendo que é o fulano, nem vou. Hoje eu nem vou, é aquela fulana, é a Kátia que vai ministrar? Aí nem vou. Está errado. E se a gente tem uma preferência que, na verdade, todos nós nos identificamos mais com um estilo ou com outro, mas nós devemos guardar conosco, amém, queridos? Não influenciar os nossos irmãos. Quando fulano prega é maravilhoso, e quando o outro... Porque, às vezes, a pessoa ia receber naquele culto, e porque algo que a gente falou, a pessoa já cria uma reserva e o Espírito Santo nem se move como era para se mover, como era o propósito na vida daquela pessoa. É muito sério, queridos. É muito sério quando a gente tem essa questão de divisão, partidarismo, entende? É muito além de simplesmente a gente ter uma preferência ou outra. É a gente dizer, eu sou do fulano, eu sou... Sabe, aquela... Quase chega a idolatrar, muitas vezes. E a gente tem que amar, respeitar, honrar todas as pessoas, os nossos líderes e também os nossos pares, os nossos irmãos. Vai ter pessoa que vai frequentar a nossa casa, vai ter pessoa que a gente vai ter mais intimidade, a gente vai ter um círculo íntimo. Marcelo já ministrou sobre isso aqui. E tem pessoas, não é todo mundo que a gente vai ter esse tipo de amizade, e tudo bem.
mas honrar, respeitar, a gente vai respeitar todo mundo. Amém, queridos? Todos os irmãos, não vai haver entre nós divisão. Então, Paulo fala isso quando ele fala sobre ceia, e ele diz que não é a ceia do Senhor que eles comem. E muitos pensam, é porque existe muito pecado, e por mais que a igreja de Corinto tivesse alguns problemas de pecado mesmo, pecados sexuais, não é isso que Paulo traz naquele momento. O que ele fala é de comunhão. O que ele fala é discernir o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja, somos nós, eu e você. Amém? Então, às vezes, a gente está lá, todo crente que está abafando, todo crentão, como Coríntios, não faltava nenhum dom, mas existia divisão, existia contenda. E aí Paulo chama eles de carnais. Nós não vamos ser chamados dessa forma, amém, queridos? Glória a Deus. A gente está falando assim de estilo, e se a gente vê entre esses pregadores mesmo, a gente vê que Pedro ele era mais conservador, ele era mais apegado às questões judaicas, não é assim? A gente vê que o estilo de Pedro era assim, ele era mais conservador. Paulo já era mais ousado, ele já pregava para os gentios. Para Pedro pregar para os gentios, o Senhor teve que dar aquela visão a ele, mostrar, e mesmo assim ele ainda vai lá, cheio de dedos, eu não posso nem negar a água, porque o Senhor já batizou eles com o Espírito Santo. Conservador, um pouco mais conservador. Amém, queridos? Mas não deixava de obedecer ao Senhor. Amém? Não deixava de seguir e obedecer ao Senhor. Paulo já estava lá. Não, vamos pregar, vamos avançar, vamos ganhar o mundo. E a gente já sabe como ele era. Só que Paulo ele mesmo diz que ele não era tão eloquente assim. Já Apolo era eloquente. Era alguém que pregava bem, falava bem. Então, algumas pessoas, de repente, olha esse Apolo, hein? Olha como prega. E Paulo não prega assim, não. E eu gosto da pregação. É Apolo que vai pregar hoje? Embora que eles não estavam no mesmo tempo na mesma igreja. Amém, queridos? Como Paulo mesmo fala, um plantou, outro regou, mas foi o Senhor quem deu o crescimento. E aí tinha aqueles que falavam assim, eu vou sair disso aí, e eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Não é assim? Mas também não ajudava os irmãos e provavelmente não ouvia nem Paulo, nem Apolo e nem Pedro. Não, só o Senhor que fala comigo. E aí é um problema também. Né? Aleluia. Queridos, a gente vai ter... Quem vai na viagem hoje? Eita, glória, está chegando, né? Quem vai? Na viagem, então, é o momento de saber, né? Quem são os cri-cri? Já vou deixar a dica, né, Marcelo? Quem são os cri-cri? Queridos, está ruim? O ano passado mesmo, eu e o Marcelo, a gente teve um problema no nosso quarto. A gente foi para a viagem e, quando chegou lá em São Lourenço, o nosso quarto, o ar-condicionado não funcionava. E um calor, porque parece uma coisa, né? Para onde a gente vai, a gente leva calor, né? Um calor, aí Marcelo falou com a gerência do hotel, aí não resolveu, mas a gente não saiu lá falando, ei, gente, vocês não sabem, no meu quarto não tem nem ar-condicionado. Falou com a gerência, não resolveu, a gente foi até a Érica, que é a pessoa que a gente contrata para fazer a viagem. Érica, resolve aí para a gente, por favor, está um calor. Aí fomos transferidos para outro hotel. Aí a gente não gostou de lá, não, vou voltar para aquele mesmo. Vamos ficar sem ar mesmo. No dia seguinte, transferiram a gente e tudo bem. A gente não vai ficar lá suando, sofrendo. Ai, não vou falar para ninguém. Agora também não vou botar no grupo. Gente, isso aqui tudo, olha, paguei caro para isso, hein? Para passar uma noite sem ar-condicionado. Imagina só. Amém, queridos? Então, com quem a gente vai falar?
com Jailson. Amém? Teve problema? Jailson. Se Jailson não resolver, a Érica resolve. Aí Jailson vai atrás da Érica. A gente está de folga. Mas entendem, queridos, que nesse momento juntou um monte de gente, juntou um monte de crente. Um vai querer o ar-condicionado no ônibus, outro não vai. Um vai sentir frio, outro vai sentir calor. Se pudesse abrir a janela, que não abre mais janela. Um queria abrir a janela, o outro não quer abrir a janela. Juntou. São 50 pessoas arredondando, né, com os guias, com todo mundo, os guias turísticos, tá, gente? Não, que vai que alguém está achando que o outro está indo carregado. Ninguém está carregado, não. Está todo mundo santificado, só tem o Espírito Santo. Amém? Só tem o Espírito Santo. Imagina quantas cabeças. Aqui na igreja a gente já passa, né? Os diáconos sofrem. Ai, estou com frio. O outro lá atrás, estou com calor. Ai, estou com frio, estou com calor. Não é assim, Jaime? Imagina a gente um tempo lá dentro do ônibus. Mas existe, a gente não precisa ficar sofrendo, queridos, mas existe a forma certa da gente comunicar. E, às vezes, a gente vê, né, nos eventos da igreja mesmo, na cantina, lembra que eu falei da cantina? Da empadinha. Por quê? Eu lembro que, quando eu era criança, queridos, lembrei disso aqui agora, eu e meu irmão, a gente brigava, a gente botava... Minha mãe dava um copo de leite para a gente todo dia antes de dormir, um leite com Nescau. Aí a gente pegava o copo, botava pertinho do outro, assim, 1 milímetro. Eu quero esse, eu quero esse. Por isso que Paulo diz para Coríntios que eles são carnais e que ele teve que dar leite, chama eles de infantis, porque criança quer assim, menos de 1 milímetro. A gente briga por aquilo, não é assim? Não sei se só na minha casa tinha essa carnalidade. Aí eu lembro uma vez que nessa briga a gente derramou leite, derramou um copo. Aí minha mãe foi lá, que uma coisa é a minha mãe, né? Outra coisa é a avó da Karina e do Marcelinho. A minha mãe foi lá, pegou o copo que sobrou e dividiu no meio. Agora, entende? Cada um tomou só metade. Só tomou metade. E tinha, não é porque não tinha, não, mas eu faria a mesma coisa, com certeza. Eu lembro também que a gente brigava, eu e meu irmão, quem tinha o melhor padrinho. É igual aqui, ó, Paulo, Apolo. Meu padrinho é melhor. Não, meu padrinho é mais legal. Não, o meu é mais bonito. Não, o meu é mais inteligente. Uma brigalhada por causa de padrinho, sendo que o meu padrinho era pai do padrinho dele. E eu amo o padrinho dele, ele amava meu padrinho, que já partiu para o Senhor, mas a gente brigava por causa disso. Está vendo criança como é? Então, quando a gente volta à nossa infância, a gente vê como criança briga por qualquer coisa. Então, a gente tem que ver em que a gente está se gastando, queridos. Às vezes, a gente se gasta demais por bobagem, coisa que amanhã a gente já esqueceu. Ah, porque a empada dele tem azeitona. Por que o pedaço de bolo dele veio com cereja? Né? E nós fomos chamados para sermos pacificadores. Amém? Você pode dizer isso? Eu fui chamada para ser pacificador. E sabe, queridos, ser pacificador, por mais que seja também pacificar os nossos irmãos, se está existindo uma contenda entre os nossos irmãos, nós devemos ser aqueles que vão chegar e vão pacificar. Não botar lenha na fogueira. Ah, ainda disse isso de você. E isso é coisa do inferno, de Satanás.
E é tão sério que nem o reino dele ele quer dividido desse jeito, não. Mas o que ele pode fazer para dividir a igreja em coisas pequenas ou grandes, ele faz. Mas no reino dele, Jesus mesmo falou, porque quando as pessoas acusaram ele, você expulsa demônios em nome de Beelzebu. E aí Jesus fala assim, se o reino deles tivesse dividido, vai Beelzebu expulsar, um demônio expulsar outro? Aí o reino não ia prevalecer. E, infelizmente, a gente vê que a agenda de Satanás tem crescido, tem conseguido cumprir os seus planos. Mas o Senhor já nos alertou que isso ia acontecer. A gente não precisa ficar apavorado. Amém? Na minha vida e na sua vida, prevalece a agenda do Senhor. Amém? Mas o mundo jaz no maligno, infelizmente. O mundo jaz no maligno. Mas, então, a gente vê a agenda dele avançando. Se tivesse dividido, não estava avançando desse jeito. Mas, muitas vezes, a gente deixa a divisão entrar no nosso meio por coisas pequenas, por querer ter razão. Acho que todo mundo gosta de ter razão. Eu gosto de ter razão também. Mas, gosto mesmo de ter razão. Mas, muitas vezes, eu tenho que abrir mão da minha razão. Abro mão da minha razão em prol do bem comum. Fico até chateada. Eu fico chateada. Fico feliz? Não fico, não. Quando abro mão da minha razão, tenho que dominar, tenho que exercer domínio próprio. Dominar as minhas emoções, mas saber, não fui chamada para isso. Aprender a sofrer o dano. Paulo fala sobre isso também. Por que vocês não sofrem o dano? Sabe, sempre quer ter razão, sempre quer ter certo, sempre quer o melhor. Muitas vezes a gente sofre o dano por amor ao Senhor, e é Ele quem está vendo. Não, agora eu sou crente, eu vou sempre me dar bem. E agora tudo mar de rosas. Não. Muitas vezes, por ser crente mesmo, por amar o Senhor, a gente vai sofrer o dano. A gente, em casa, eu e Marcelo, a gente sempre decide assim, soframos nós, mas não sofra a igreja do Senhor. Soframos nós, mas que o nome do Senhor não seja envergonhado. Amém, queridos? Isso nos trouxe até aqui, e a nossa oração é cada dia assim, não nos deixe nos perder, não é isso? Não nos deixe nos perder. Se for para a gente... Sabe, queridos, o que eu estou falando de sofrer, não é que a gente vai cair no leito, doente, é porque, muitas vezes, a gente abre mão das nossas vontades. Muitas vezes, a gente é caluniado. Muitas vezes, as pessoas não entendem o que a gente está fazendo. Mas a gente prossegue na firmeza. E aí a família vai falar, virou metido, nunca vem aqui. Mas a gente sabe o que está fazendo. E, quando eles precisam, a gente sempre está lá. Nos piores momentos, a gente sempre está lá. Nos melhores, muitas vezes, a gente não está. Mas, nos piores, a gente sempre está. Então, assim, às vezes, a gente, até financeiramente, a gente poderia comprar alguma coisa, a gente poderia gastar um determinado dinheiro. Não, vamos abrir mão disso aqui, vamos investir no reino. Quantas vezes? E eu não falo isso para a gente, para vanglória, não, é exemplo. É exemplo mesmo. Paulo, muitas vezes, falou, olha para mim. E em muitas situações, a gente pode dizer também, olha para nós. A gente abre mão mesmo. A gente abre mão, queridos. Em prol do reino. A gente abre mão... Vocês podem perguntar às pessoas da cantina. Se acabar o lanche, se acabar a coxinha, a gente não vai lá. E a minha coxinha? Hoje em dia, eles têm um certo zelo, cuidado. Nem sempre foi assim, porque a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Hoje em dia, eles vão lá e separam uma quentinha para a gente, mas quantas vezes a gente ia antigamente, muito antigamente, quando
era mais desorganizada, não tinha Catinha tomando conta, não tinha nem a Sol, acho que foi a primeira a tomar conta. A gente ia e acabou, a gente estava atendendo, resolvendo as coisas. Você acha que a nossa coxinha acabou? E agora? Não guardou para o seu pastor nunca, queridos. Tá bom, que vendeu tudo. Glória a Deus que vendeu tudo. Amém? Glória a Deus. Eu vou brigar por causa de coxinha, queridos. E quantas vezes teve um tempo em que a minha filha, não posso falar dela, mas vou falar. Mas é coisa boa. É sempre bom, só falo coisa boa de você. Ela era a Karina, a Ana Paula e o Ian. Às vezes, eles cismavam de comprar o lanche para o departamento infantil todo. Aí, quando chegava no final do mês, que a gente ia pagar a conta, não era assim? Mas, menina, será? Mas, queridos, você acha que eu vou ficar assim? Não, isso aqui não foi, não. Isso aqui... Paga, queridos. Mesmo essa irmã, de repente, vai que a irmã... Eu até falava, será que ela jogou meu escrito de dívida antigo fora? Será que juntou com o escrito novo com o velho? Não foi cravado na cruz? Mas paga. Está indo para o reino. Paga. Amém. Está pago, irmã. Glória a Deus. Agora me dá o escrito de dívida aqui. Esse escrito eu vou querer levar. Esse escrito aqui eu vou querer levar. Amém, queridos? Mas... Porque, às vezes, a pessoa fala, porque é assim, na hora da gente comprar, é igual fatura de cartão, não sei você, né? Eu com meus carrinhos da Shein, com minhas parcelas de R$ 25, aí daqui a pouco eu vou ver, gente, como que... Acho que deram um golpe no meu cartão, clonaram o meu cartão, até eu descobrir que a bandida sou eu mesma. Sou eu mesma. Isso aqui fui eu mesma. Fui eu também. Isso aqui, esse nome aqui, o que é? Eu nunca fui nesse lugar, não. Deixa eu botar aqui na internet. E fui. Foi eu mesma. Foi eu mesma, de 25 e 25. Não queira saber, queridos. Não queira saber. Mas... na hora da gente comprar, a gente vai comprando, vai comprando. Na hora de pagar, a gente chega lá. Aí imagina, queridos, a gente fazer escândalo na cantina, que a dívida não é nossa, que a conta não é nossa. Paga isso, queridos, amém? O Senhor vai te acrescentar. Então, queridos, nós fomos chamados para sermos pacificadores, tanto pacificar os nossos irmãos, como pacificar as pessoas com Cristo. Olha o que diz lá em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada pessoa que foi justificada tem paz com Deus. Então, você foi chamado para chamar as pessoas a terem paz com Deus. Amém? Não é só um irmão com outro, não. Mas também a gente vê na Bíblia, muitas vezes, pessoas intercedendo. A gente vê lá que Paulo intercedeu a Filemão. Quem já leu a carta de Filemão? Leia, queridos. Está na Bíblia e é Novo Testamento, não é Antigo Testamento. E está na Bíblia? Está. E é Novo Testamento. É Novo Testamento. Leia. Maravilhoso. Então, Paulo escreve aquela carta defendendo um irmão, Onésimo. Onésimo, ele tinha sido infiel a Filemão, mas Paulo fala assim, olha, se ele fez, receba ele, como se você estivesse recebendo a mim. E se ele fez alguma coisa errada, bota na minha conta. Amém? Isso é crente, queridos. Isso é ser crente. Isso é evangelho. Olha, fez, queima ele. Eu não quero nem saber. Não, se ele fez alguma coisa errada, ainda bota na minha conta. Tá bom? E a gente vê a história de Evódia e Sintique, que Paulo, lá em Filipenses, escreve aquela carta toda, mas, no meio ali, o recheio daquilo é uma discórdia entre duas irmãs, que Paulo diz assim, elas foram minhas fiéis colaboradoras, ajude elas. Amém?
Queridos, é uma fofoca que eu quero saber quando chegar no céu, é o que essas duas aprontaram. Qual que é? Porque não é uma treta aí que a gente não sabe o que foi. Eu vou perguntar, Evódia, Cintia, qual foi? Mas Paulo fala, ajude elas, foram minhas fiéis colaboradoras, que aqui não tem, amém, queridos? Evódia e Cintia, amém? Que não tenha. Queridos, eu lembro que, quando a gente, lá no nosso início, tiveram pessoas que ajudaram a gente. Algumas pessoas ajudaram a gente, e a gente é muito grato, honra essas pessoas. Mas teve uma pessoa que ajudou muita gente, caminhou com a gente um tempo, e, em certo momento, no momento de Marcelo tomar uma decisão como pastor da igreja, essa pessoa se levantou, e foi público, Val estava lá. Igor, que não está aqui, estava lá também. Foi algo público. A pessoa, até André estava, né? André estava também. A pessoa se levantou e praticamente dizendo assim, quem vem comigo, quem vai com ele. Foi praticamente isso. Foi assim, quem vem comigo, quem vai com ele. E aí, unanimidade, esses irmãos que estavam lá, Val, Igor, André, Vanúzia, nós estamos com o pastor. Pastor, o seu Deus é meu Deus? Assim, praticamente assim. Onde tu fores, eu irei também. Praticamente isso. E a pessoa foi embora. E meus filhos amavam aquela pessoa, cresceram com aquela pessoa. E a gente nunca falou para eles o que aconteceu. Até hoje, mas eu acho que eles não vão saber quem é. Que tem várias pessoas. E aí, em certo momento, teve um dia que eles encontraram com essa pessoa em um desses eventos aí da vida. E eles foram correr, abraçaram aquela pessoa de uma forma, com tanto amor, que ela olhou para mim e chorou. E eu vi que ela estava dizendo assim, eles não sabem, né? Aí eu, amém, querida, amém. Cumprimentei e tal. Mas ela chorou, porque a gente nunca chegou em casa dizendo, olha, não fala mais com fulano, não fala... Não, sempre, só até hoje, quando a gente fala dessas pessoas, a gente só fala o bem que eles fizeram. Sempre. Amém, queridos? Porque Deus me livre. Já pensou, se eu quero que meus filhos sejam crentes, sirvam ao Senhor, já pensou chegar na igreja, em casa contando, fulano fez uma treta assim, ciclano você nem imagina o que fez. Olha, não, eles acham que vocês tudo andam flutuando, são tudo santinhos, são santos porque o Senhor justificou e santificou vocês. Amém, queridos? Mas não vou ser eu que vou, nem Marcelo, muito menos, que vai... ficar falando de vocês, dos problemas que acontecem. Eu sei que, infelizmente, existem pastores, alguns aqui já passaram por situações de exposição, mas isso não vai acontecer no nosso meio. Às vezes, a pessoa sai do gabinete, e agora? O que vai acontecer? Querido, querida, o que você falou aqui, daqui não sai. Só se você falar. Aí a pessoa sai falando da vida dela toda, e a gente ainda instrui, não fica falando da sua vida para todo mundo. Não é porque a pessoa é crente que tem maturidade para ouvir de você. Amém? E você fique sabendo também. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Lá em 1 Coríntios, ao texto que eu falei, eu vou ler NVI. 1 Coríntios 6, do 7 a 8, diz assim, o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, ou seja, se está havendo briga, se está havendo problema entre vocês, isso já é uma derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça
e prejuízos, e isso contra os irmãos. Então, Paulo está escrevendo aqui sobre um problema que acontecia também na igreja de Coríntios. O irmão ia aos tribunais contra outro irmão. Sabe, queridos, lógico que a gente sempre incentiva, e é o certo. Se eu comprei, eu vou pagar. Amém? Se eu comprei, e aqui na igreja tem muitas pessoas que têm seu negócio, e, às vezes, faz negócio entre pessoas da igreja. E já pensou um irmão botando lá no Instagram, e o irmão está me devendo, e o fulano está me devendo? É isso que a gente fala quando diz assim, prefiro sofrer eu do que sofrer a igreja do Senhor. Porque quando a gente expõe o irmão, o que está sendo exposto é o irmão, sim, mas é a igreja e é Cristo. E é crente, hein? Aí você vai ver lá nos comentários, alguém vai dizer, e é crente, hein? Então, por que não prefere sofrer o dano? Amém? Um lema, eu e Marcelo, a gente não vende nada, mas um lema que a gente tem é assim, a gente só empresta aquilo que a gente pode pagar. Queria fazer uma compra no seu cartão, é possível? Deixa eu ver se eu posso pagar. Se eu não posso pagar, eu vou falar com o não mais redondo do mundo. Não, não posso. Não posso. Amém, queridos? Agora, me presta algo. Se eu posso não ter aquilo de volta, porque a Bíblia diz, né? Empreste sem esperar receber de volta. O certo é o irmão devolver. Mas, queridos, quantos livros eu já comprei de novo porque os meus foram abduzidos? Não é assim? Ganha asa e voa, né? Mas compro de novo, tudo bem, eu posso comprar. Amém? Continuo emprestando, e continuo emprestando. Mas, já pensou eu, e fulano nem me devolveu o meu livro. Olha só, é mal pagador, e sai falando do irmão para o outro. A gente tem que ter cuidado nas mínimas coisas, amém? Glória a Deus, queridos. E que a gente realmente... Que ministração mais... É para preparar vocês para a viagem. É para ajudar o Jailson. É para ajudar o Jailson lá. Não ficarem lá batendo na porta dele toda hora. Certo? Mas, queridos, é sério. E, às vezes, a gente vê isso acontecer. Já pensou? As pessoas estão vendendo, fazendo negócios na igreja, mas, às vezes, é um negócio da pessoa, a pessoa tem que ir com aquela mensagenzinha de amor. Tem uma irmã que passa aqui a mensagem, amada, não é assim? Amada. Aquela mensagem de amor a gente cobra, mas, assim, sem expor, sem ultrapassar limites. Amém? E, para a gente finalizar, lá em Romanos 12, verso 18, diz assim, façam todo o possível para viver em paz com todos. Sabe, queridos, da nossa parte, a gente tem que fazer tudo o possível para viver em paz com quem? Com todas as pessoas. Nós não podemos ser os causadores da confusão. Tem pessoa que, por onde passa, tem confusão. Se avalie, cada um avalia a si mesmo. Eu até falo assim, olha, se você para e pensa assim, tem tantas pessoas que você tem problema, avalia você mesmo, porque é estranho. Por onde passa, eu tenho uma pessoa no meu trabalho que não gosta de mim. Tem uma pessoa na minha escola, na minha faculdade, que não gosta de mim. Aquela irmã da igreja me olhou torto, tem problema comigo. Se são em todo lugar que a gente passa, tem pelo menos uma pessoa que é do nosso desagrado, se avalie, queridos, peça ajuda ao Senhor. Entende? Peça ajuda ao Senhor, porque isso não é normal, vou dizer. Não é, não. Sabe, às vezes, a pessoa chega para mim e fala assim, me desculpa que eu falei assim com você. Eu falo assim, falou? Nem percebi. Eu não tenho tempo para isso, não, queridos. Não tenho tempo para isso, para ficar pensando, falou comigo assim, agora eu vou ter que ir para casa ficar chorando, ou eu vou ter que ficar com raiva. Eu não tenho tempo nem para ficar com raiva. Não.
nem prestei atenção. Eu falo, falou? E, queridas, pode seguir adiante, pode arrastar para cima. Eu não percebi, eu não percebo mesmo, porque eu não estou ligada nisso. Se eu andar assim, pensando, o universo conspira contra mim. Hoje eu acordei, o que o universo vai preparar para mim? O quê? O que será que o universo vai preparar para mim? Ai, tá vendo? Fez chover. Só porque eu queria ir para a praia. Ai, fez sol. Só porque eu queria, sei lá, fazer alguma coisa. Um calor desse. Ai, tem pessoa que anda, parece que o universo conspira contra ela. E isso traz problemas, traz doenças. Então, assim, vamos ser mais leves, queridos. Vamos relevar mais coisas. Às vezes eu falo assim, teve uma irmã esses dias que me passou uma mensagem. Ai, não briga com a pessoa, não, mas isso, isso e isso. Eu falei, eu brigar? Irmã, eu me economizo. Vê lá se eu vou brigar por uma coisa pequena dessa. Não, pode ficar em paz. Eu me economizo. Brigar por bobagem, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, que a gente possa crescer em graça, em conhecimento mesmo, querido, diante de Deus e dos homens. Nós estamos numa nova estação da nossa igreja, e quando as pessoas olharem para você e perguntarem de onde você é, e você disser que é daqui, que seja um bom testemunho, de fato. Amém? Que cada um de nós e as pessoas que chegarem... Sabe, queridos, o pastor Edmilson esteve aqui na quinta-feira, e o pastor Edmilson ele é muito sincero. Quando ele tem que corrigir a gente, vocês não pensem, não, que ele corrige. Claro que corrige. Se ele não corrigisse, ele não estaria fazendo o papel dele. E ele nos corrige. Mas ele chegou aqui na quinta-feira e falou, pastor Marcelo, que atmosfera, que unidade, porque isso é perceptível. Pastor Jairo passou aqui conosco esses dias, e, pastor, como a igreja é unida. No meiozinho tem umas tretinhas? Tem, a gente sabe que tem, você sabe que tem. Mas a gente sabe que isso não cria, não se enraiza, não se alastra. Porque quando a treta nasce, o outro irmão do lado fala, que é isso, irmão, deixa disso. Aí vem o Jaime, guarda o coração. O Jaime, ele nunca... Olha o testemunho do Jaime, queridos. Ele nunca subiu nessa plataforma, ele nunca pegou esse microfone. Mas todo mundo sabe o versículo, a pregação do Jaime. É como João Batista no deserto. Arrependei-vos, o Jaime, guarda o coração, guarda o coração. E aí, quando a gente pensa em sair um pouco, a gente lembra, guarda o coração. Amém? Você já passa pela porta ali, guarda o coração, guarda o coração. Não é à toa que ele está na porta ali, igual o João Batista. O povo vai passando, arrependei-vos. Amém, queridos? Então, assim, essas coisas a gente corrige rápido. E sabe como são corrigidas? Não chegam no gabinete, muitas vezes não. É corrigida vendo o seu proceder. Fala assim, eu sou responsável por essa cultura. Então, quando um chegar, está vendo? Justo a minha empada é sempre assim, irmão. A minha empada vem sempre sem azeitona. Não vou mais comprar empada nessa igreja. Querido, compre e nem leva. Compra 10 e nem leva. Tem uma irmã aqui na igreja que ela fala assim, eu compro e nem levo, eu só quero ajudar. Eu só quero investir no reino. E ver se não está avançando. E ver se não está crescendo em graça, em conhecimento e prosperando. Amém? Agora a gente fica preocupado lá. O dele veio azeitona e o meu não veio. O meu ainda veio uma azeitona com caroço. E o dele é azeitona sem caroço. Queridos, vamos avançar, vamos passar dessa fase. Embora que a gente já está até bem, mas não vamos deixar que os nossos irmãos que estão chegando, quebrados, moídos, igual arroz de terceira, que eles cheguem aqui e fiquem doentes, mas não, que eles possam olhar e ver que nós, de fato, somos felizes.
E que a gente não dá importância às coisas que não têm importância. A gente dá importância a vidas. A gente dá importância ao reino do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé?